Tá? Eu me chamo Nemar Gil, estou aqui a convite do pessoal do Caderno de Letras para a gente falar sobre essa questão tão, tão interessante, tão pertinente, né, que é a ansiedade, a organização do tempo e a produtividade. Tá? É um assunto que realmente intriga muito, principalmente para vocês que estão nessa fase aí pré-vestibular, né? É um período extremamente ansiolítico ao natural, né? A gente já fica ansioso pelo final do ano, pelo momento da prova, né? Os medos começam a vir, a flor da pele, literalmente, porque o corpo começa a sintomatizar. Então, é realmente um momento que por si só, ele desgasta demais a mente da gente, desgasta demais o nosso corpo também, né? Inclusive. Então, é um grande momento da vida, mas não é o único momento e nem o momento da vida, né? É um dos. Então, o que a gente vai conversar um pouco hoje é como tentar minimizar um pouco desses sintomas, né? Que a ansiedade é um sintoma, tá? Ela, não sendo crônica, ela não é patológica, ela não é uma doença, então ela é um sintoma inerente de alguns comportamentos, de alguns pensamentos, e muito comum, né? Muito comum, inclusive, nos dias de hoje, né? Vamos lá, boa noite. Doutor ainda não. Eu não fiz doutorado ainda. Tá longe. Como fazer para lidar com a desmotivação? Eu estudo todos os dias, mas me sinto desligado neste último mês, cansado. Não estou conseguindo produzir quase nada. Assisto as aulas, provavelmente na marra, né? Isso, as aulas. João, cara, é difícil te dar uma receita de bolo, tá? Porque não é coaching, né? E não é autoajuda. E essas coisas, elas funcionam somente para o cara que escreveu, né? Por isso que é autoajuda. Então, assim, na psicologia a gente sempre tenta analisar o indivíduo como um indivíduo, ele é único, né? Cada um de nós. A motivação, João, desculpa, eu botei a mão aqui, né? Para que tu entenda, para que a gente possa entender como é que está funcionando essa tua motivação, ela é como se fosse uma conta bancária, tá? Conta bancária, ninguém põe dinheiro pra gente. Eu não sei vocês, mas para mim isso nunca aconteceu. Nem por engano, né? Porque às vezes até rezo para isso acontecer, mas não, nem por engano ninguém deposita assim, tipo, 2 milhões e tal. Não acontece. Mas todo mundo pode tirar. Banco tira, né? Tu faz uma compra, tu é obrigado a pagar. Então, o que a gente pensa, né? Que a motivação, ela é intrínseca, ela é individual, tá? Tu coloca o dinheiro nessa conta. Assim como a conta financeira, tu coloca a tua motivação lá. Carlos, vamos lá, Carlos. Boa noite, como eu poderia analisar se estou sendo produtivo? Beleza. A produtividade, ela é um item extremamente subjetivo, Carlos. O que é ser produtivo, né? Num mundo que exige da gente ser 100%, ser mãe, ser pai, ser o melhor profissional, é o mundo da perfeição que a gente está vivendo. Cara, nada melhor do que o que a gente está vivendo neste mundo atual, tá? Que é essa praga desse vírus aí, que veio num excelente momento para nos fazer repensar muitas coisas, né? Introspectar literalmente como indivíduos, tá? Como espécie. O que a gente está fazendo, né? Para que serve essa loucura toda, né? De se preparar para ser o profissional de sucesso, né? O que é sucesso? Então, por que eu tenho que ser produtivo? A gente está vendo essas mesmas aflições de vocês em termos profissionais com a galera que está fazendo teletrabalho ou home office, né? Se puder generalizar, desculpa, Carlos, agora que eu vi a tua parte de baixo, eu acabei focando mais em ti, né? Não era a intenção de te expor, tá? Mas que bom que tu pôde colocar, que com certeza é o processo que todos estão passando, né? A gente está passando já, também como profissionais, né? Então, assim, ela é totalmente subjetiva, essa questão da produtividade. A gente precisa se repensar se o que a gente entendia como o padrão normal dito antes, né, a quantidade de processos que a gente realizava, seja de trabalho, seja de estudos, se aquilo era o suficiente, se aquilo era o desejável, né, se a gente não estava fazendo muito mais do que de fato a gente precisava, né, porque se a gente pegar como parâmetro antes e comparar com agora e começar a analisar, bom, mas eu estou só em casa
A internet, às vezes, sinal é difícil, tô sem trabalhar e aí os meus recursos ficam complicados e cada vez mais a vida vai ficando, né, vai nos trazendo mais preocupações para além do que a gente já precisava de preocupações para um bom pensamento aí, para um aluno pré-vestibulando. Ok, se a gente ficar se baseando por aquele mundo anterior, a gente realmente está sendo bem menos produtivo. Agora, eu acho que a gente, repensando o que é qualidade e não quantidade, a gente vai começar a ter uma clareza melhor, né, do que é esse conceito de produtividade para cada um. Por exemplo, se hoje, Carlos, é o Carlos que fez a pergunta, né? Isso. Se hoje tu tá tendo essa questão, se tu tá pensando, se vocês estão pensando, se eu tô sendo de fato produtivo ou não, se eu estou conseguindo dar conta dos estudos no EAD, no online, porque afinal de contas eu consegui estudar muito melhor, ou eu pelo menos me sentia muito melhor no presencial, ok, essa é uma ansiedade que todos estão tendo, né? Então, não é que tu tenha que te embasar pelo coletivo, mas a gente precisa se readequar às novas realidades do mundo. O mundo está colocando esses empecilhos para todo mundo. Não é justo, não é igualitário, né, as condições, porque a gente sabe que provavelmente a maior parte de vocês, por estarem aqui, ainda que com dificuldades, mas a gente está aqui, né, tendo uma conversa online com todas as limitações. A gente sabe que nem todos os que vão realizar Enem, nem todos que vão realizar vestibular vão ter as mesmas condições, né? Só a disparidade social ela só ficou mais evidente com esse vírus, tá? O João colocou se a tua escolha deixa eu ver, tu tinha colocado um pouco mais para baixo, né? Se tu tinha feito a tua escolha. Neymar, o normal é sentir-se motivado ou desmotivado. O normal é incrível, né? Eu comecei falando que eu não era normal, que eu era louco, né? O que é normal? A gente também teria que ficar questionando tudo isso, tá? E não fiquem dizendo, daqui a pouco vocês vão achar assim, pô, mas aí tudo que a gente perguntar, ele vai dizer que depende, né? Mas é porque a gente precisa analisar os contextos, lógico. Mais ou menos, Tainá, né? Para deixar a tua resposta pelo menos um pouco mais segura, tá? O normal neste momento, para vocês que estão nessa condição de alunos, né, vivendo essa expectativa do momento próximo aí, às vésperas de um vestibular, o normal é se sentir desmotivado, né? Seria interessante que vocês se sentissem, usassem esse momento assim, tá chegando, falta pouco e tudo mais, para poder se sentir motivado. O problema é que a ansiedade, ela é justamente um fator estressante, né, estressor, e ela faz com que aumente ou atenue essa sensação de desmotivação na gente. Ela, em vez de fazer a gente se motivar, ela faz desmotivar, porque o ser humano ele tende sempre à estagnação, né, a ficar parado, tá? Isso é uma característica mais comum de acontecer numa situação de estresse do que a de se mover, de ter o tino de, ok, a vida não está dando certo assim, vamos mudar, vamos correr, ou como acontecia, por exemplo, em períodos mais primitivos, que sempre se cita, né, que o ser humano, a ansiedade ela é positiva porque quando a gente vivia numa situação de medo, ou de frente para um animal, para um leão, na selva, né, a gente tinha que tomar uma atitude, ou corre ou fica parado, né. Então, geralmente, a gente corre, né? Geralmente, a gente faz um processo mental de enrijecimento dos músculos, onde a gente consegue ter uma capacidade física muito maior, que é para poder se sobressair aquela situação, né? Correr mais rápido do que o leão, ou ser mais rápido na tentativa de fuga, né? Ficar parado é virar comida. Então, com o tempo, como a gente deixou de ser, né, tão primitivo, a gente começou a ter um comportamento que o normal hoje, por isso que eu falei que a gente teria que analisar o normal, né, Tainá? Que o normal hoje é parar, é estagnar. É não querer desejar estudar para continuar. Vocês são uma parcela muito pequena da população que vislumbra algo além da formação escolar, até porque no Brasil a formação escolar é obrigatória, né? Então, se a gente tirasse essa regra, será que a gente teria tantas pessoas assim concluindo um ensino fundamental que seja, né? Então, realmente, a gente precisa entender que no momento se desmotivar é muito mais comum, é muito mais normal, né? Então, é bem tenso, a gente fica meio perdido, a insegurança, medo, nervosismo bate forte, aquela sensação de um esforço quase inválido. Perfeito.
a fala que tu traz aqui nesse recorte, ela é sensacional porque, assim, é sensação, é percepção, e ela não tá necessariamente certa, tá? E ela tá ludibriada exatamente por todas as outras questões que tu mesmo já citou. A gente fica perdido por quê? Porque bate insegurança, bate medo, bate nervosismo, né? E é forte, não é fraco, como tu mesmo colocou, e tudo isso faz com que a gente tenha uma percepção de realidade que nos coloca exatamente nessa situação de achar que tudo que a gente está fazendo não está servindo, não está dando certo. E vou dizer para vocês, fiquem tranquilos, o fato de vocês estarem aqui, de estarem com essas preocupações, já está garantindo a vocês de que vocês não estão parados esperando o leão comer. Vocês correram, vocês decidiram mudar, vocês tomaram uma decisão. Ainda que não maturada, como no caso do João colocou, para ele está seguro, né? Mas não precisa necessariamente estar para todos. Eu até acho que provavelmente nem todo mundo aqui já tenha escolhido a sua profissão, já tenha escolhido qual vai ser, o que vai preencher lá no vestibular. Eu não sei até se não era até ontem, até hoje, a inscrição do Enem, né? Então, a maioria de vocês fica imaginando assim, cara, teve que tomar as decisões assim de última, e aí depois ainda vai ter que usar a nota do Enem, vai ter que fazer uma segunda escolha ali de formação, né? Porque vai ter que dizer para qual curso. Então, esse é um outro grande momento, né, que nos dá medo, assim. Então, calma, nesse momento, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter muita calma. Parado, vocês não estão, né? Vocês não deixaram a vida, as síndromes de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Vocês estão vivendo, cara. Vocês estão fazendo escolhas. E as escolhas de vocês estão aí. Vocês estão dentro de um curso, né? Vocês estão estudando, vocês estão tentando readequar as rotinas de vocês, ainda que com dificuldades, e a gente precisa reconhecer humanamente que as limitações e as dificuldades que a gente está vivendo agora, provavelmente a gente não vai ter, por exemplo, a quantidade de notas máximas nos cursos, porque a gente vai ter uma perda significativa de qualidade no estudo, né? Como a gente está podendo ver. Não estou afirmando, mas eu acredito muito nisso, sim. Acredito que a gente não vai ter tantas notas 10, que a gente não vai ter tantos, né, sucessos, assim, como a gente via antes, assim, uma quantidade absurda de notas 10 em medicina, em engenharias, psicologias da vida. A gente vai ter notas cada vez mais, né, dentro de um parâmetro aí de 8, 7, né, porque é o que a gente está conseguindo viver hoje, né. Vai ter perda significativa na qualidade dos estudos, ok, vai, mas isso não significa que vocês estão para trás, isso não significa que vocês estão tendo os esforços suficientes, né? Eu acho muito pelo contrário, a gente está avançando, tá? A gente precisa reconhecer os pequenos avanços, assim, a gente não foi muito criado nessa sociedade do sucesso, como eu estava dizendo antes, a gente não é muito criado para reconhecer os fracassos, a gente só é criado para reconhecer quando ganha, né? Então, o primeiro lugar, todo mundo lembra, o segundo lugar, ninguém mais lembra. No marketing, a gente tem diversas teorias, né, que falam sobre isso, né, de ser o primeiro na mente do cliente, o segundo já ninguém lembra mais, né, a menos que tu seja o primeiro numa segunda categoria, né, então, como a Coca e a Pepsi, por exemplo, durante muito tempo. Então, eu tô dando essa viajada, literalmente, assim, para a gente poder ver o quanto que é importante e reconhecer que a gente tem um segundo lugar. O segundo lugar não é um derrotado, o segundo lugar é o segundo a ter vencido. Então, ele também teve sucesso, né? E isso é sensacional, tá? Isso é sensacional. A gente precisa entender que, neste momento, a sociedade tem que reconhecer que, inclusive, ela fracassou. A gente ter pandemias nessa magnitude hoje, a gente, de alguma forma, a gente fracassou, né? A gente... todas as pandemias, de alguma forma, elas são desequilíbrios ambientais, né? E a gente, como ser humano, a gente sabe que a gente é muito responsável. O vírus pode ter vindo do morcego, do outro animalzinho lá, que não me lembro o nome agora, mas que a gente é muito responsável por esses desequilíbrios, por colocar essa quantidade toda de espécies dentro de uma caverna só, né? Realmente já diz muito do que está acontecendo com a gente, tá? E vamos lá, eu acho que esse vírus, ele tinha que, inclusive, mudar de nome, tá? Ele tinha que ser o vírus da vingança, porque mudando a perspectiva, mudando a ótica agora, o que está acontecendo com todo o resto da população também? Parece que só vocês estão sofrendo mais nesse momento por estar com todas essas limitações, né? Mas o mundo todo está vivendo a síndrome de vocês, a síndrome do aluno pré-vestibulando, né? Do distanciamento social, do isolamento social, das precauções, né? De uma vida mais reclusa, né? Então, não dá para se aglomerar, não dá para fazer festa. Então, é o vírus da vingança. Eu acho que tinha que ser o vingança vírus, né?
Porque esse é o momento que a gente está vendo que está todo mundo sofrendo e tendo ansiedades pelos mesmos motivos que antes causava isso para um aluno que está numa carga absurda, numa carga grande de estudos, né? Eu não vou nem falar em quantidade de horas, né? Mais para frente eu vou citar um pouco, mas determinar isso é muito complicado, assim, o que seria o ideal, né? Beleza. Mesmo não rendendo, não quer dizer que estamos ficando para trás. Perfeito, João. Isso aí, tá? É isso aí, vocês não estão mesmo. Bem longe disso. Por que estudar, tá? Porque tomar a decisão de não estudar é a decisão de ficar para o leão comer. É a decisão de dizer, ok, eu estou me sentindo fraco, estou sentindo que não vai rolar, então já vou parar de estudar agora. Tem gente que está bombando, que tem biblioteca em casa, tem acesso à internet, né, full time, e diversos links de coisas que eu não tenho, de materiais que eu não vou ter. E então, assim, tomar essa decisão agora literalmente não é a melhor, né? Não é a melhor. Tenta, porque o que é importante? Viver a experiência daquele momento, né? Nós como seres humanos, nós somos experiências emocionais, tá? Então, cada momento presente marca a vida da gente de alguma forma. Às vezes, negativamente, que viram as fissuras emocionais, os traumas, né? E que são essas coisas que nos levam a ir procurar terapias e tudo mais. E às vezes muito positivamente, que são as memórias, são as histórias de vida que a gente conta, são aquelas coisas que nos fazem entender o sentido da vida e dizer, cara, é isso que eu quero fazer da vida, é isso que eu gosto, são os meus amigos, é a minha família, tô feliz. Então, nós somos experiências emocionais. E a gente diz que quando a gente tem uma experiência emocional ruim, a gente precisa de uma experiência emocional corretiva para poder corrigir isso, né? Porque a ruim gera uma cicatriz. Então, a experiência emocional positiva seria como se fosse um tampão. A gente nunca sara algumas cicatrizes, né? Mas a gente aprende a lidar com elas. Então, neste momento, parar de estudar não é uma opção ideal. Neste momento, continuar é a opção perfeita dentro das condições que a gente tem, tá? Então, este é o grande que, né? Escolher uma profissão, como se a gente realmente tivesse que tomar a decisão da vida, né? Para todos, eu diria que existe o mundo ideal e o mundo real, né? O mundo ideal, o interessante era que todos já tivessem feito suas escolhas profissionais, já se imaginassem, já estivessem sofrendo com a angústia de, tipo, por quê? Por que que eu já não estou formado? Agora eu podia estar atendendo essa galera. Olha que baita experiência, né? Eu médico, eu enfermeiro, eu fisioterapeuta, atendendo agora nesse momento de pandemia. Seria sensacional para minha carreira e tudo mais. Ou eu advogado, eu engenheiro, eu arquiteto, ou eu qualquer outras das ciências. Aí João, né? Eu um especialista em segurança pública nesse momento. Olha que sensacional não seria, né? Em meio ao caos que a gente está vivendo de leis e quebras, né? De determinação de liberdade, quem manda, quem não manda, quem tem essa prerrogativa. Então, talvez esse fosse o grande momento, né? Eu vou dizer para vocês, tá? Tá sendo legal, por um lado, estar formado, ok, é legal, né? A gente tá sendo o grande desafio também profissionalmente, seja como professor, seja como psicólogo, né? Tá tudo sendo muito novo. Acredito que para os professores de vocês aí também seja um desafio, né? Porque tem toda uma expertise, toda uma formação que é para a sala de aula, para aquele momento, o tom da fala, né? O que dizer, né? Tem toda uma preparação para chegar lá e é olho no olho e dizer, cara, não desiste, é isso. Cria uma melodia de uma teoria, de uma fórmula, né? Conta a história de um jeito diferente, ou como Rômulo, né? Fala de uma linguagem, traz as teorias da linguagem, da comunicação, da literatura. Então, a gente se prepara para o presencial, né? Para ter essa troca do aluno, para ver as caras de interrogação quando não está entendendo e a gente entender que aquilo é uma dúvida, mesmo que a pessoa não levante a mão, né? E a gente já ir pautando e mudando a aula. Que aqui não tem como, vocês não têm noção da angústia que eu tô, por exemplo, né? Porque para um psicólogo e professor, tu não vê o rosto humano e sabendo que do outro lado tem uma galera que está aí e que está com dúvidas e que quer falar e que daqui a pouco essa coisa de ter que escrever já perdeu o time da resposta, é terrível para mim também, sabe? Então, é um desafio, tá? É um desafio este grande momento, assim. Escolher a profissão tem que ser uma escolha de vocês, não tem que ser uma escolha do pai, não tem que ser aquele karma de vida, assim, filho de médico, médico é,
né? Filho de político, político é, de advogado, advogado é. Meu pai estuda literatura, tem que estudar literatura. Não é isso, cara. A gente tem que seguir as nossas próprias histórias de vidas. Como eu falei para vocês, somos indivíduos, né? E a palavra já diz, é individual. A sensação de estar conversando literalmente com uma máquina é uma viagem, é uma loucura. É uma loucura. Porque não é tão literal, porque eu sei que tem pessoas aí do outro lado. Eu sei que não são os robôs aí, os famosos, né? Que estão espalhados por aí. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado com sentimento, né? Ainda que a limitação da comunicação, ainda que haja essa limitação da troca humana, da experiência humana, mas essa pergunta, por exemplo, Tainara, ela é uma troca humana, ela é uma experiência emocional, né? Então, assim, ela não é tão literal conversar com a máquina, porque parece um papo de louco, né? Eu virado para frente de uma câmera, vocês devem ter percebido que nem olhar para a câmera direito eu olho, eu fico olhando para tudo que é canto, né? Menos para a câmera, porque é um troço desse tamanho, né? E ela ainda é ruim, provavelmente para vocês a minha imagem deve estar terrível, é um notebook mais antigo, eu não tive tempo de adaptar o celular para fazer a correção aqui. Então, é uma sensação estranha, mas ela não é exatamente para uma máquina, porque eu sei que tem pessoas do outro lado, tá? E ainda que não se aproveite tudo do que eu diga, né, eu tenho certeza que alguma coisa vai fazer bater aí em vocês, e o propósito é exatamente esse, né? Que alguma coisa a gente sempre consiga retirar e trazer para as nossas experiências de vida, né? Então, a ideia é essa, tá? Tá valendo? Que bom, que bom. Eu já vou me adiantando antes do final aqui, tá? Eu já vou dizer para vocês que eu, por mim, a gente ainda faz esse encontro presencial depois dos vestibulares de vocês e vai sentar para tomar uma gelada ou o que vocês quiserem, mas eu vou tomar uma cerveja. E a gente conversar sobre essas experiências de vida aí, porque eu acho sensacional, tá? E já vou dizendo que meu sangue tá aí, né? Parte da família tá no Nordeste. Como meu sangue é nordestino, eu encontrei minha esposa, mesmo sendo daqui do Rio Grande do Sul, fui encontrar ela no Maranhão. Então, meu amor, meu coração tá todo aí, tá? O sonho um dia é retornar, para ficar de vez, tá? Então, como se organizar para os estudos, tá? Vamos lá. Estraguei, né? Não existem regras nem soluções coletivas. O que a gente precisa pensar? A gente precisa entender que cada um vai ter um ritmo, tá? Que infelizmente, às vezes, desculpa o pessoal do cursinho agora, que infelizmente o cursinho faz um planejamento de conteúdos em função do tempo que tem até o período da prova, que é o dia D, né? Então, é lógico, eles precisam pensar isso, os professores precisam planejar para dar tempo de fazer as revisões, para dar tempo de fazer os simulados, para dar tempo de fazer aulas de reforço, entender ao longo do processo o quanto que precisa segurar daqui a pouco num determinado conteúdo, porque percebeu que a maior parte da galera não está evoluindo. Então, existe um planejamento pelo lado dos professores, mas ele tem que ser balizado em função da média do processo de aprendizagem de uma turma, eu não sei quantos vocês são, mas imagina 50, 60, 100, mesmo que seja uma turma de 20, né? São 20 individualidades, são 20 pessoas, e a gente precisa entender isso, tá? Antes de seguir, há autores que dizem que o olhar nos olhos transparece inúmeras coisas que a linguagem oral não transparece. Tem algumas lendas, inclusive, que a gente escuta que o corpo, 90% da nossa comunicação, ela é não verbal, né? E realmente, a gente tem as microexpressões faciais, né? A gente tem os gestuais, né? Isso diz muito. A gente tem a percepção, né? O instinto, né? Que é animal, né? E isso está inerente, envolve uma série de microindicadores, desde as microexpressões até a tonalidade de voz ou o comportamento, né? Que é animal, é nosso animal. Então, 90% da comunicação realmente ela é não verbal, mas 90% dos problemas também é em função da não verbalização da comunicação, né? Porque a gente não se comunica, seja verbal ou seja para quem tem a dificuldade da fala, né? Ou para quem não tem esse sentido, fazer isso em libras, né? Se comunicar também para quem não externaliza para o mundo, isso traz alguma série de problemas. Então é importante que vocês falem, é importante que vocês tenham essa coisa de poder dizer não tô legal, preciso de ajuda, preciso estudar, professor me dá uma mão, liga pro cursinho, me fala. A troca de olhares é fundamental, né? Fundamental mesmo. Certo. Avançando, tá? Como eu ia dizendo, por que não tem regra? Porque existem, basicamente, nesses processos de ensino-aprendizagem, que vocês já devem ter escutado muito provavelmente ao longo da vida de vocês, que é
que nós, seres humanos, aprendemos ou capturamos o mundo, ou enxergamos o mundo, por 3 vias, por 3 formas de comunicação, seja ela visual, seja ela auditiva, seja ela sinestésica. Tá? E é isso que informa a nossa personalidade, os nossos comportamentos. Então, é lógico que o mundo do auditivo, do cara que escuta mais uma coisa, vamos lá, cara, eu sempre fui muito disperso com essa situação, minha concentração reduziu muito. Dica de concentração. Ela vinha na sequência, mas já vou dar spoiler já. Água. Água é o elixir da vida. Parece que eu tô de brincadeira, mas não é. A gente precisa de 4 litros de água, né? Os professores de biologia, não sei se o Ronaira, que é da biologia também, pode nos dar uma luz, mas assim, 4 litros de água. O nosso cérebro troca 3 litros de água a cada 3 minutos. Parece cabalístico, né? Assim. E isso é para manter a nossa vida, né? Então a gente tem que trocar 3 litros de água, né? Do cérebro até a medula, né? Da coluna aqui, mais para baixo, porque tem inclusive neurônios para cá, né? Então, se a gente não toma água, a gente sobrecarrega o corpo para o uso dessa água para outras funções que não a do cérebro. E o cérebro, ele é muito inteligente, literalmente, é muito perfeito, porque o que ele faz? Ele tenta compensar essa falta de água que está entrando para as outras funções orgânicas, porque, por exemplo, deixar sem água no coração é fatal, sem água no pulmão é fatal, nos rins é fatal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai diminuindo as funções cerebrais e vai mantendo esses níveis de água nos outros órgãos, para manter o nosso equilíbrio físico, quando na verdade a gente já não está em equilíbrio. Seria como se a gente estivesse andando de carro e acendesse aquela luzinha do óleo, e a gente não colocasse óleo, né? A água já não vai mais, porque a maior parte dos carros já não tem radiador e tal, mas eu acho que eu sou péssimo também com isso, mas literalmente aquela luzinha do óleo que nos diz assim, tem coisa errada, né? Então a gente não toma 4 litros de água, né? Se a gente for parar para olhar, provavelmente tem gente aqui que nem 1 litro de água não toma. E não adianta dizer que nos alimentos tem, né? Nós aqui no sul temos o hábito da cultura do chimarrão, né? Mesmo eu não sendo gaúcho, no fim, já tá há muitos anos aqui, a gente acaba tomando, né? E não substitui, tá? Água quente, né? Não substitui ela. A gente precisa do líquido in natura, literalmente, para poder manter as funções cerebrais funcionando. Então, assim, um dos fatores que faz tu dispersar, logicamente, não é a falta da água, mas a ingestão da água faz com que a gente melhore os nossos processos mentais, e um desses processos é a concentração, tá? É o foco. Beleza, Ronair, perfeito. Isso mesmo, a temperatura também do ambiente influencia nos estudos. Sim, com certeza, com certeza. Aumenta a irritabilidade, o calor para vocês, né? Eu sei que agora é período de chuvas e tal, né? Que em breve começa os meses BRO aí e o o bicho pega valendo. É terrível, imagina se concentrar com calor. Literalmente a temperatura do ambiente externo influencia demais. Então, somos seres suscetíveis a tudo isso que a gente está dizendo, né? Interferem na vida da gente também. Não é só a gente tem que reconhecer isso, que não somos só nós que temos que fazer coisas, né? Os fatores externos, a gente precisa reconhecer também que eles muitas vezes ultrapassam os nossos limites do querer e do poder, né? Então, para a gente pensar, o cérebro consome muita energia, é fundamental para reposição. Sensacional, com certeza, com certeza. Já ia falar da função cerebral como o consumo de energia, inclusive elétrica, né? Porque o pensamento é um pulso elétrico. Mas antes de chegar nisso, deixa eu só dizer para vocês, né? O auditivo é esse cara que provavelmente sou eu, por isso que eu não estou sofrendo tanto, talvez, com essa questão de estar falando para a máquina, né? Mas sofrendo mais de não poder estar ouvindo vocês. Porque a gente captura a maior parte das percepções do processo de aprendizagem do mundo pelo sentido da audição. Tá? Então, é aquele cara que está na aula, ele não está olhando, mas quando tu faz a pergunta e o professor acha que o cara está disperso, e ele faz a pergunta, daí tu entendeu o que eu acabei de dizer e o cara sabe te dizer exatamente o que estava acontecendo, porque ele tem uma capacidade absurda, né, do processo auditivo dele. Então, é o cara que canta, é o cara que faz melodias, né, que lê em voz alta, né, na hora de estudar, é o cara que grava as aulas, ou grava não só as aulas do curso, mas daqui a pouco ele falando, estudando, para depois, quando ele for sentar lá na cama dele ou deitar antes de dormir, ficar botando botando os áudios dos estudos dele, da fala dele, e que daí esse processo de captura das informações é gigantesco, né? Então, principalmente quando a gente está entrando no estágio do sono, que é o estágio do sono REM,
que é o rápido movimento dos olhos, né? Rapid Eye Movement. Aquele estágio é um estágio inicial do sono que a gente está, basicamente, a gente está revirando o olho, que é aquele estágio do sono do caminhoneiro, né? Do motorista da estrada que está aqui, vira o olho, ele está de olho aberto, mas ele não está enxergando muitas vezes, não precisa virar o olho, né? Mas o cérebro já cortou a função visual, então a captura toda começa a ficar pelo ouvido. Esse cara, na hora que vai dormir, se ele já é auditivo, nossa, né? Tudo que estiver acontecendo ali, ele vai sonhar com o Jornal Nacional lá no fundo, ele vai sonhar com a série do Netflix que está rolando no fundo, as conversas das pessoas, ele vai achar que eu tive uma sensação ontem à noite que eu escutei tal coisa. Porque o teu cérebro está capturando tudo pelos ouvidos, né? Pelo sistema auditivo. O cara que é o visual, ele tá literalmente bombando, precisando ver o professor falar, ele tá precisando ver uma explicação, uma apresentação de PowerPoint, seja lá o que for. Ele precisa, é aquele cara que está estudando e está rabiscando, mesmo que não tenha nada a ver com o negócio, ele está te explicando alguma coisa, ele está falando contigo, ele está fazendo uns hieróglifos, assim, né? Uns desenhos nada a ver, assim. Então, esse é o cara que é visual, que ele precisa literalmente ter um caderno, anotar para poder ler tudo que ele estudou depois, ou um livro físico, que não pode ter nenhum computador, tem que ter um livro, para poder passar a canetinha lá e a marca-texto e tal. E o cara que é sinestésico é esse cara que é mais sensitivo, né? Que ele precisa sentir a presença humana, ele precisa sentir a questão do processo de aprendizagem é uma experiência literalmente totalmente emocional. Assim. Ele está naquela aula e ele vai dizer que aquela aula foi para ele. Porque quando o professor está falando, ele está fazendo aquela fala, daí ele vai olhando para a turma, não sei o quê, e ele termina a fala olhando no olho aqui, esse cara vai achar que foi para ele. Né? Ele vai dizer, nossa, caiu perfeito, era para mim isso, eu estava precisando ouvir isso e tal. E aquela aula vai fazer todo sentido para ele. Então, a gente tem esses três tipos, né? Auditivo, visual e sinestésico. A gente sabe pelos estudos aí que a gente tem 65% da população é visual, 30% é auditivo e 5% é sinestésico, né? Então, a gente sabe que o mundo é visual, né? Tanto é que o mercado funciona, né, pela televisão, né? É tudo, a propaganda ela é visual, né? Mate sua sede, né? Lembra da propaganda do Sprite? Mate sua sede, sede é tudo. E então o mundo é visual, tá? A gente precisa ver. E por isso as provas de vestibular, elas são montadas literalmente para o visual, porque o mundo é visual, né? Porque é o cara que vai ver a questão, vai se concentrar, vai fazer análise da questão, vai poder processar a informação e vai responder. Então, tu imagina a desgraça pro auditivo nesse momento que ele não pode cantar melodia, porque ele estudou com a melodia e tal, ele tá no meio da prova, ele não vai poder falar, fazer a formulazinha na cabeça dele cantada, o funkzinho que ele adaptou junto com os professores e tal. Para esse cara, serviu para ele pensar, mas ele vai chegar na prova e ele vai ficar numa angústia porque ele não pode, daqui a pouco o fiscal vai achar que ele tá olhando pro lado e tal. E o sinestésico é a mesma coisa, né? O sinestésico é aquele cara que faz a prova e ele fica olhando, parece que ele é o Chico Xavier, ele tá olhando para tudo e todos, como se tivesse uma galera ali para dar informação para ele, ele não tá enxergando nada, ele só tá olhando, buscando a experiência emocional, né? Então, as provas, elas inclusive privilegiam quem tem a captura do processo de aprendizagem visual, né? Então, ainda está sendo um grande problema, porque no EAD a gente tem essas limitações, né? A gente não precisa ser só um, tá? Por isso que eu digo identifique-se, assim, a gente não precisa ser só um. Geralmente a gente não é só auditivo, só sinestésico, só visual, a gente é uma mescla, até porque a nossa sociedade exige um pouco que a gente tenha essas formas diferentes de compreensão, né? Então, muitas vezes a gente é muito mais uma predisposição auditiva, mas também tem um pouco de sinestésico e um pouco de visual, então a gente precisa readaptar os nossos processos de estudo para que a gente possa, então, capturar mais informações. Para quem é mais visual, ok, elabora estratégias para tu poder ouvir, grava, né, faz música. Se tu é mais visual ou se tu é mais sinestésico, né, essa experiência de trocar uma ideia, do colega te contar como é que foi a informação, isso é sensacional, assim, a gente pensar nisso. Então, vamos lá. Encontre um local que seja confortável, tá? Mundo perfeito, mundo ideal, mundo real, tá? Um local confortável, como se todas as casas nesse momento tivessem cômodo suficiente para manter todas as pessoas, né? Crianças, fiquem quietinhas aqui nesse quarto que tem uma acústica super perfeita, a gente não vai ouvir nos outros cômodos, né? E a gente sabe que não é a nossa realidade, não é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Então, neste momento, o local ideal
é um local psíquico, né? É a gente encontrar o melhor local, mesmo que dentro desse caos, mesmo que dentro dessa situação, onde a gente se sinta confortável para, naquele momento que eu disser para o meu cérebro, agora eu preciso estudar. Então, este vai ser o local que eu vou me encontrar para iniciar o meu processo de concentração, tá? Ainda que algumas pessoas precisem do caos para se concentrar. O auditivo, muitas vezes, precisa escutar uma música para se concentrar. Então, vocês vão dizer assim, este lugar perfeito para sentar na beira de uma praia, não existe, né, para todo mundo. Bibliotecas, por exemplo, né, todo mundo não vai ter acesso hoje a uma biblioteca, mas, inclusive, 44% da população brasileira não tem o hábito de leitura, né? É um número que me assusta muito para a nossa população de estudantes que a gente tem, essa população jovem. Mas eu descobri um outro dado, que nesse período de quarentena, 100% das lives, que não, eu já estou quebrando essa regra, mas 100% das lives as pessoas fazem com uma biblioteca no fundo. Ou seja, 44% não lê, mas 100% tem livros no fundo lá. Então, há uma grande probabilidade de muitas dessas lives aí as pessoas nem lerem aqueles livros, não sei nem se é real. Esses dias tinha no Amazon Prime para vender um troço de papelão, assim. Né? Este local onde as pessoas vão poder se concentrar também é quase que impossível, né? Não é uma realidade de estudos isso para nós. Então, é psíquico, tá? A gente tem que achar, entender e começar a estabelecer rotinas, tá? Então, jornadas de estudo grandes, elas são extremamente complicadas, né? Desde que a gente faça um grande processo de controle disso. Por exemplo, 12 horas por dia de estudo é o suficiente? Eu não sei se vocês acham que é. Tem muitos cursos aí que falam que menos do que isso tu não passa no vestibular concorrido. Eu acho que não é quantidade, eu entendo que é qualidade do estudo, tá? Se tu faz um estudo com uma qualidade suficientemente boa, de 1 hora, 2 horas por dia, cara, vale muito mais tu ficar 12 horas se enrolando na frente de um livro, né? Ou de assistir uma aula de corpo presente mesmo, ou ainda que eu tenha dado essa dica, né? Antes, assim, vai para aula, que pelo menos alguma coisa tu vai estar capturando de alguma forma, vai estar vivendo o ambiente. Mas é a qualidade, lógico, né? A gente precisa estabelecer metas que sejam várias horas de estudo, né, João? É um dos grandes erros aí do processo do vestibulando, né? A qualidade deve ser importante, com certeza, cara, com certeza, mais do que a hora, do que a quantidade, né? É uma dedicação, inclusive ela gera menos frustração, porque se tu fica pouco tempo de estudo, mas ainda que esse pouco, que é relativamente também difícil a gente mensurar, 2 horas de estudo por dia é pouco, possivelmente é pela quantidade de informações que se tem. Mas se naquelas 2 horas tu literalmente aprendeu, estudou, e tu não vai ter que retomar essa informação tão cedo, fazer um estudo, né, anterior a isso, ter que ficar fazendo revisões, né, perdendo tempo com revisões, a gente precisa entender, então, que, cara, é qualidade literalmente, né? Vamos achar esse meio termo, esse equilíbrio das horas, né? Meu ponto de vista, tive que me adaptar bastante aqui, moro em cidade pequena, vizinho liga o som todo dia, cachorro, tanta coisa, fico feliz por estar aprendendo e me esforçando cada dia, mais para aprender as coisas externas tornam significantes ultimamente. Esse é achar o motivo para ação, é achar a motivação, é conseguir dentro do caos, que é uma cena de caos, que a gente consegue até visualizar quando tu fala, né? Essas pessoas que não fizeram a escolha que vocês fizeram, né, elas são as que estão ligando o som e não estão nem aí se estão atrapalhando os futuros médicos, os futuros engenheiros, né, que elas vão precisar depois. Né? Então, eu sei que é difícil a gente conscientizar essa outra pessoa de chegar lá, fulano, baixa o somzinho, né, eu vou poder ser o cara que vai te salvar depois e tudo mais, né. Não vai rolar, provavelmente vai terminar em discussão isso daí, se não coisa pior. Então, é lógico que a gente precisa encontrar o equilíbrio do lugar, a gente precisa compreender que não é a jornada intensa, mas que ainda que seja uma jornada intensa, água, intervalos, né, intervalos para atividade física, para alongamentos, o corpo precisa se reabastecer, né? É como a bateria do carro, né? A gente precisa andar, movimentar para a bateria poder recarregar. Então, o cérebro, ele funciona da mesma forma. Quanto mais a gente usa ele, mais gasto energético ele vai tendo, e para fazer a reposição energética, além da alimentação, além do consumo de água, que é o processo de higiene física, a gente tem que fazer a higiene mental. Tá? Então, a gente precisa fazer pausas
né? Pausas em intervalos de 40 minutos, talvez até um pouco mais, muitas vezes, dependendo do nível de estresse que a gente está. Então, a gente precisa estabelecer um plano onde a gente consiga exatamente isso, tá? Faz a pequena pausa, não cria compromissos nesse momento da pausa. A pausa é literalmente para descansar o cérebro, tá? Então, assim, ficar sem fazer nada, o ócio, nessa sociedade que a gente vive, ele é quase como um sinal de estar ficando para trás. Tu não tá fazendo nada, né? Tá perdendo tempo. E, na verdade, tu tá ganhando tempo, tá? Provavelmente essa galera que todos os demais concorrentes de vocês não estão fazendo e respeitando as pausas, não estão respeitando o consumo de água, né? Então, assim, façam consumo de água, baixem aplicativos que vão lembrar vocês de que vocês têm que ficar tomando um copo de água. Tem para isso, eu sei que vocês podem fazer sem aplicativos, mas existe aplicativo inclusive para isso, né? Tem aplicativos para estipular e planejar melhor o processo, que é isso que eu ia falar para vocês, o processo de ensino e aprendizagem, que é o ClearFox, o Evernote, Todoist, o StudyLife, o Studying, que daqui a pouco eu vou colocar as telas deles aqui, ó. O do primeiro, então, com situações para poder organizar a grade de horários de estudo, né, seja no curso, seja em casa, né. Independente de tudo isso, aplicativos que dão, inclusive, recompensas, né, para você, esse tipo de joguinho, para conseguir a moedinha, para avançar novos níveis, isso estimula a gente, né, o sistema de recompensas, ele funciona bem com o nosso cérebro, tá? O ócio seria mesmo que parar para fazer algo tipo assistir uma série ou ler um livro, ou é realmente não fazer nada? Depende, Tainara. Eu acho assim, dá para fazer os dois, tá? E tu entender que assistir uma série, se naquele momento te relaxa assistir aquela série, ou mesmo que não seja uma série para que tu acompanhe, para botar qualquer coisa na TV, mas para ser um momento de relax, ok, esse serve para o ócio. Agora, se é algo que vai te trazer memórias, vai te trazer situações que tu tem que pensar e tudo mais, e vai ativar ainda mais o teu cérebro, daí eu não recomendaria. Eu acho que literalmente não fazer nada. Praticar um yogazinho, né, que é não fazer nada, que é toda a teoria do yoga, né, toda a teoria da Zen seria isso, que é a meditação, literalmente, que é zerar o teu cérebro para qualquer outro pensamento, tá? É focar no aqui e agora. Não é a minha linha de abordagem clínica, que é a psicanálise, a minha, mas o pessoal que é da teoria comportamental, eles usam o termo, que é uma ferramenta muito comum hoje, que é mindfulness, que ela é totalmente baseada no aqui e agora, trabalhando respiração. É sensacional. Coloquem no YouTube, tá? Mindfulness, né? Que é mind de mente e fullness, tá? A yoga, não faço yoga. Meus alongamentos e minha rotina, tudo que eu tô vendendo eu não faço, tá? Péssimo exemplo. Não tomo os 4 litros de água, mas beleza. A yoga, ela também é um processo de meditação. Deixar o cérebro ficar restrito a uma atividade pequena é fundamental, é extremamente importante. Então, façam isso. Tá? Deixa eu só ver que eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, né? Mas façam isso. A gente precisa deixar o cérebro ativo, e para deixar ele ativo a gente precisa não fazer nada também. Tá? Essa última telinha roxinha ali é do Studying. Ele talvez seja o aplicativo dos que eu dei uma analisada, seja o que mais fecha com as nossas necessidades, assim, de permitir que a gente coloque fotos, anexos de material, foto de livro, ou coloque inclusive um PDF, né, uma apresentação. Tu consegue estipular a tua carga horária por dia, ele vê se tu está atingindo a meta, se tu melhorou, mas é lógico, é uma métrica, né, é quantidade. E lembrem que o fator de sucesso é qualidade. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tem que priorizar o planejamento que tenha folgas. Não seja um planejamento que ocupe o meu dia inteiro, porque de 24 horas eu tenho que tirar 8 horas de sono, dessas 8 horas de sono sobra 16 e eu tenho que pensar que daqui a pouco tem que me deslocar para o curso, ou se eu não estou saindo de casa. O último é o Studying, que é esse daqui, Studying, estudo organizado. Não sei se tem para iPhone, tá? Porque eu sou pobre, é Android, então... Mas vocês que são ricos, pesquisem depois, tem aí nas lojas específicas dos smart de vocês, né? Mas eu sei que tem para Android, sim. A maioria deles tem, tá? O Todoist talvez seja um dos mais completos, só que o Todoist, ele tá todo em inglês, né? E ele digo que ele é completo porque ele puxa as agendas
de Facebook, as agendas da Google, né? Então ele compila tudo, toda a tua vida ele deixa num aplicativo só, assim. Então é bem legal. Mas o Studying é bem interessante. Últimas dicas para vocês, né? Aprenda a respirar, respiração diafragmal, embaixo desse ossinho externo de vocês aqui. Quando termina, tem esse músculo que separa os nossos órgãos superiores dos inferiores, é o diafragma, tá? Então, aprendam a respirar. O que tem que mexer não é a tua barriga, é o teu pulmão, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Coloca a mão no início aqui e faz a tua respiração profunda onde a tua barriga não mexe. O que mexe é o teu peito, tá? Então, esse é o processo de respiração. Respirações longas e profundas, tá? Isso faz com que a gente organize melhor o nosso processo mental também. Porque se a gente faz essa respiração cotidiana, que é essa que a gente faz normalmente nas rotinas do dia a dia, respirações curtas, a gente deixa o cérebro com oxigênio venoso. Então, é como se a gente colocasse dentro de uma fiação elétrica várias puxadinhas de ligação. O pulso elétrico ele não passa com qualidade. Então, como o nosso cérebro, o pensamento é um pulso elétrico, né, para fazer as ligações sinápticas do pensamento, ele é todo pulso elétrico. Então, a gente precisa que ele tenha água em abundância e que tenha, literalmente, uma respiração que ajude a tirar as toxinas do nosso cérebro. Então, respirar bem é fundamental, tá? Últimas dicas. Aprenda a se frustrar. Eu comecei dizendo isso e vou terminar dizendo isso. Nem sempre é possível conseguir tudo que a gente quer. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente quando a gente acha, tá? Eu não vou adentrar as questões espirituais, religiosas, de que Deus tem algo para nós, mas a gente precisa entender que nem sempre o que a gente quer neste momento é literalmente o melhor para nós, tá? É entender a nossa limitação humana. E nem sempre o melhor para nós é o melhor para os outros. Então, a tua escolha profissional, ela tem que ser tua, como eu falei já antes. Tu tem que estar seguro e maturo da tua decisão, tá? Então, entende isso e vai te ajudar a tu te cobrar cada vez menos. A gente não tem que ser esse robozinho perfeito, maravilhoso, que a essa altura do campeonato, em pleno maio, finalizando maio, entrando junho, a gente já tinha que estar com metade do conteúdo, 80%. Calma, esquece tudo isso, cara. Esquece tudo isso. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe como é que essa situação do mundo vai estar até o final do ano. Se vai ter Enem, se não vai ter Enem. Então, assim, não se antecipem nessas ansiedades, mas estejam prontos para elas, tá? Estar pronto é dentro do melhor possível de vocês, né? Estudem e estejam seguros que vocês vão realizar. Não se comparem aos colegas, não se comparem jamais a uma outra pessoa. Assim, mas fulano sabe a full aquela matéria e tal, ele sabe muito bem, o cara tá a cabeça naquilo. Esquece o outro, né? Ele pode saber muito bem aquela, mas daqui a pouco numa outra ele não vai saber. E a gente não tem como garantir que aquele conteúdo vai cair na prova ou não. Então estejam preparados, né? Estejam seguros do que você sabe, né? Certo? Dúvidas, mandem enxurradas, não deixem de me procurar. Eu sei que o tempo é curto. Romulo já está ansioso ali, tomando uma cerveja dentro da xícara, fingindo que é café. Eu sei que é. Boa noite, Mas beleza? boa noite, tudo certo, cara? Bom, cara, muito obrigado pela tua presença, tá? Eu que agradeço. Como eu, Demais. eu havia conversado contigo antes, né? Aqui nós temos uma estrutura técnica e que procura ser a mais humana possível, porque esse processo de preparação, Gil, é um processo muito complexo. Assim, fundamentalmente, você está aqui conversando, nós estamos conversando e prestando um serviço para uma galera que é uma galera que é elite intelectual do processo, entendeu? Estamos conversando aqui com uma galera que boa parte dessa galera já conseguiu aprovação em alguns concursos em vestibulares, mas querem um curso em particular, né? Por exemplo, um aluno que já conseguiu aprovação para direito, para engenharia, para psicologia, para letras, que já conseguiu aprovação para medicina, mas quer um curso específico em determinado canto do Brasil. Então, Certo. sabe? Aí você tem pessoas com idades diferentes, entendeu? Você tem aí o aluno que tá terminando o ensino médio, mas tu tem pessoas aí, cara, que, tipo, são profissionais de saúde, que já trabalham, que pagam o próprio cursinho, entendeu? E que tem um outro
pensamento na cabeça. E essa galera tem um poder cognitivo alto, mas cada um com seus problemas, como você relatou agora há pouco, né? Cada um com as suas Uhum. dificuldades, porque cada As suas realidade... próprias cobranças de vida, né? Porque... Pois é, acaba que, tipo, agora há pouco, por exemplo, eu estava gravando uma sequência de aulas quando eu sou bombardeado de alunos que mandam perguntas o tempo inteiro. Muita gente do caderno de letras, e quando é a galera do caderno de letras, eu procuro deixar muito claro que é uma extensão do trabalho do próprio curso e tal, né? Mas tem muita gente de todo canto aí e tal. Aí, assim, teve um garoto que falou assim, eu queria passar esse testemunho aqui, que eu acho que é legal. É o seguinte, ele falou assim, professor, desculpa incomodar o senhor agora, esse horário e tal, bababá. E também desculpa por não ter comunicado uma coisa para o senhor. Eu escolhi o senhor para ser o meu mentor na preparação para 2020. Então, um aluno que eu conheço, que eu trabalhei com ele no ensino médio, depois eu trabalhei com ele no pré-vestibular, e ele já está no 3º ano de pré-vestibular. E é um aluno que tem sido muito caricato, porque as participações, principalmente nas aulas remotas, né, têm sido participações que demonstram um nível de ansiedade muito grande. Eu não sou um profissional, eu não sou um psicólogo, eu não tenho condições de fechar diagnóstico, óbvio que não, nem pretensão para isso. Agora, com a minha percepção como professor, eu sinto que o problema do cara não é questão cognitiva, o problema do cara não é base. O problema do cara, eu falei para ele na real, eu falei, parceiro, deixa eu te falar. Você começou me perguntando dicas para desenvolver a parte teórica. Eu te passei todo um plano e te mandei materiais. Depois, parceiro, tu me perguntou qual seria a melhor maneira de verificação, como responder atividades. Eu passei um ciclo de estudo para o cara, entendeu? Aí teve Sim. uma aula que o cara passou 100 minutos e só ele perguntava. Só ele. Aí quando terminou a aula, ele foi para mim no privado e falou assim, pô, professor, eu atrapalhei a aula hoje? Desculpa, professor. Eu atrapalhei a aula hoje? Eu falei, cara, atrapalhou, sabe? Você sabe que eu gosto da verdade e você atrapalhou. Porque sua ansiedade, ela tá, pô, né, já transbordou. Mas uma boa e tal, e conversando, e bababá. Então hoje ele Uhum. chegou e falou assim, na humildade, professor, desculpa, mas eu escolhi o senhor, nem falei, agora estou falando. E eu estou achando, professor, que eu não estou conseguindo produzir como deveria. Aí eu falei para ele que esse sistema de autocobrança é importante, é legal, importante, é significativo, só que assim, tá atrapalhando. E eu falei, cara, se eu fizer um comparativo de quando eu te conheci para hoje, meu irmão, tu tem muita informação, tu tá fazendo perguntas muito mais abalizadas, sabe? Mas na verdade, velho, tu tá muito angustiado, cara, tu tá muito ansioso, então procura um profissional, falei assim, procura um profissional, né? Se tu já tem um profissional, vê o que é possível fazer para ajudar na tua rotina. Então, assim, Sim. o que eu estou fazendo agora é procurando ser o mais útil possível para todos nós que aqui estamos, tentando te situar em relação ao público que você está atendendo, né? Tentando te falar das minhas necessidades na gestão, entendeu? E te falar um Uhum. pouco das minhas experiências, sabe, Gil? Um pouco das minhas experiências. Aqui, por exemplo, nós dificilmente teremos pessoas com dificuldade de acompanhar as aulas. A maior parte das pessoas aqui tem uma boa internet. Legal. Quem não tem uma, pois é, quem não tem uma boa internet aqui, o que tem? Tem um serviço. Nós estamos na 10ª semana de atendimento, então toda segunda-feira, regularmente, nós entregamos um checklist com um link que você vai lá e acessa todas as atividades da semana, sabe? Então, assim, nós Sim. temos aí uma coisa que, tipo, atende a qualquer pessoa. Muita gente que mora em Teresina, Gil, muita gente mesmo, é do interior do Piauí, é do interior do Maranhão, é do interior do Ceará, tá? E algumas pessoas do interior do Pará. Então, o que aconteceu? No dia 16 de março, as escolas pararam. Para você entender, Teresina é saúde e educação. São polos. Então é o seguinte, fechou o hospital em Teresina, fechou metade da cidade. Fechou colégio em Teresina, fechou metade da cidade.
Então, Gil, para ficar muito claro, uma galera tá no interior, entendeu? E essa Parado. galera que tá, pois é, essa galera que tá no interior tá com os pais, tá protegida em relação à questão dessa ameaça da doença, de estar com medo de morrer e tal, essa parada toda, que é uma coisa normal, Pois é, tem isso entendeu? ainda, né? Pois é. Aí então assim, essa galera tá mais resguardada, né? Tipo, nesse aspecto em particular. Mas em contrapartida fica um pouco isolada, tem esse delay, acaba que, por exemplo, eu percebi que teve uma pessoa que participou e falou para você, poxa, eu tô aqui, né? Aí tem um vizinho com som, que não sei o quê. Então são realidades que você vai entendendo basicamente e tal. Mas de uma forma geral, o que, que eu pude observar, o que, que eu pude entender? Tudo está saturando mais rápido, entendeu? No trabalho técnico de análise aqui do desenvolvimento da nossa rotina, todas as nossas estratégias elas têm sido testadas e eu tenho observado satura rápido demais. Nós precisamos de atividades mais longas para funcionar. As pessoas estão demorando mais para pegar, entendeu? E, claro, tem pessoas que, apesar de terem condições técnicas, não estão conseguindo. E essas pessoas que não estão conseguindo, elas estão sendo atrapalhadas pelas circunstâncias que são alheias ao nosso trabalho habitual. Então, assim, cara, quando eu procurei você para fazer a atividade, tipo, já era uma coisa que eu sentia e eu na ponta fazendo a organização do processo. Aí eu fui criando com a Ronaira, com o Eduardo, nós fomos criando projetos. Aí nas aulas tem uma parada que eu chamo que eu falo de a poesia nossa de cada dia, que a poesia salva e tal, né? E E salva aí eu mesmo. senti isso, aí eu senti a galera muito, muito envolvida, né? Então eu falei, não, poxa, eu não tenho qualificação profissional para um trabalho com emoções, eu não sou gestor de emoções, né? Eu sou um gestor pedagógico, eu sou um cara que eu estou há 20 anos como professor, tenho uma experiência razoável e tal, tenho também, enfim, essa coisa toda, né? Então, assim, pois é, a Ronara está participando aí, falando, né, Conselho dos literário. projetos. Isso. Então, Gil, seguramente, cara, foi muito importante ter a tua presença aqui. Me ajudou a perceber algumas coisas. Como professor, como personal de concurso, de vestibular, eu falo para a galera que você precisa seguir alguns passos. O primeiro passo é o planejamento, né? Fundamental, Aí, lógico. isso. Aí depois eu falo da execução, né? Que envolve o que você chama de ação, que eu percebi na sua fala que se chama de ação, né? Eu também gosto de fugir muito dos clichês, como gatilho, como não sei o quê. Não acho legal. Então, assim, acho que, tipo, né? Porque cada um recebe as coisas da sua forma. Então, assim, né? Uhum. Não precisa, né? Aí, pois é, né? A Ana Virginia tá falando que o quiz foi sensacional. O quiz, Gil, foi um simulado, entendeu? Com Certo. uma orientação de como você proceder, com uma situação de simulação, né, que era para ter esse feedback. Então foram muitas coisas que foram implementadas, Gil, para tentar mudar a rotina, né? Então, qual é o pensamento? Planejamento, esse planejamento prevê uma rotina, né? A execução e a testagem. A testagem fica sempre para o sábado, que é quando há uma análise de tudo que aconteceu para redefinir as ações da semana seguinte. Então foi Legal. aí que a gente percebeu a saturação, só que a gente percebeu que não podia mudar muito, alterar muito a logística, porque senão vai chegar um momento em que você não vai ter nada, vai ficar só inventando e não tem um padrão de desenvolvimento, né? Sim, e o cérebro precisa acostumar, inclusive, né? O processo de Isso. aprendizagem, a gente precisa ter a rotina, né? Então, assim, foi essa, né? Tipo, conversar contigo nesse momento é te passar um pouco dessa realidade e pedir ajuda realmente, porque os fatores são muito adversos. Ninguém está lidando com uma situação normal. Eu não estou falando de situação ideal, não. Estou falando de situação normal. Não é Normal. uma situação normal. Não é. Né? Então, como não é uma situação normal, nós precisamos de um auxílio profissional, de um auxílio técnico para incrementar coisas dentro dessa rotina, né? E é isso, cara.
de verdade, muito obrigado. Eu queria que a galera se manifestasse, tá? Já manifestaram alguns aí, cara. Bacana, O pessoal bacana. participou legal, curti bastante. Isso, a galera sempre interativa, né, e tal. Que a galera participasse, falasse alguma coisa, né? Tem espaço para isso, né? E o Edu pode ajudar. Ana Eu que Flávia agradeço. que é monitora, né, do curso. Ana Flávia Legal. que já conhece a rotina do curso, que tem ajudado pra caramba. Valeu, Marialine. É, tem umas coisas, cara, que são impressionantes. Érica, valeu, Érica. Sabe, na última terça-feira eu tive uma aula com a galera aí. Rapaz, foi uma coisa linda, assim. Teve uma manifestação da Mônica, que mora em São Luís. Que a Mônica, ela já foi aluna do presencial conosco, né? Foi morar lá em São Luís. Quer dizer, ela tem família, ela tem filhas e tal. Ela falou assim, olha, professor, é muito difícil cuidar da casa e assistir a aula, mas quando eu tenho uma possibilidade de estar aqui ouvindo o senhor falar dessas coisas todas, isso é muito, muito bacana. Então, cara, é essa a real, né? A realidade não tá tão ruim, Romulo. A realidade tá boa. Tô te vendo meio É, pessimista, assim. não, é Olha aí, porque é o Ronário seguinte, também. na verdade, Gil, é o seguinte, na verdade, eu sou um cara que penso muito nessa projeção, né, de trabalho, penso na ideia do resultado. Então, assim, eu sempre coloco ou estabeleço na minha cabeça essa ideia de que não estou numa situação de conforto que é para gerar algum conforto para frente, né? Então, é uma estratégia, eu acho, que eu criei, até mesmo no que diz respeito ao trabalho, nível de questões muito alto e tal. A ideia que a galera sempre fala, né? O João Neto, que é muito participativo, o João Neto entende bem, ele fala, pô, professor, é treino forte para guerra fácil, né? Então é isso, né? Eu estou muito grato, cara, de verdade, muito feliz com o desenvolvimento do trabalho do Caderno de Letras, né? Legal. Só que muito preocupado com os efeitos colaterais desse processo, com pessoas que podem ficar pelo caminho, entendeu? Também, Gil, só aproveitar a oportunidade e falar que o Caderno de Letras ele é um centro educacional. Ele é na verdade, o Caderno de Letras é um cursinho. Ele é isoladas de linguagens para medicina. Só que ele funciona hoje como um centro educacional e tem cursos de física, de matemática, de biologia, de química, de outras áreas, né? Então aqui quero agradecer a presença da galera do FISMED, tem também galera do FISMED, quero agradecer a galera do Bio Mais Química, presença da galera do curso Quanto, do Atualidades e Redação, tá? Do Matemática, ou seja, dessa galera toda que está aqui, né? Que procurou e que entendeu que era um momento bacana de reflexão, né? Como eu quero falar um pouquinho. Diga. Eu havia conversado com o Gil. Gil, muito obrigada. A gente vai Eu que desenvolver os agradeço. projetos aí. Bora, tamo junto. Chamando, eu tô aí. O projeto da escutatória, que é muito importante. Bem, a metodologia, todo mundo já tem. Todo mundo aprendeu a estudar. Pode ser que uma forma, em algum aspecto, esteja errado, mas você sabe voltar, analisar e colocar em prática, não é isso? Se você não deu certo no ano, você consegue ver qual a disciplina que você não está indo bem e melhorar. Agora, o mais importante de todo o processo é ouvir, é escutar, é você ter alguém para você dizer, gente, aqui está doendo. Eu não estou conseguindo, é porque não tem alguém que me apoie. Alguém que diga, eu acredito em você. Você pode, você é capaz. Gil, até nos mínimos detalhes eu penso nos alunos. Você é especial. Que show. Então, assim, é você se sentir parte integrante do processo. Você se autoconhecer, como você falou. Se eu não me conheço, Tão se difícil, eu não me né? como é que eu vou esperar um resultado, um desempenho de mim, se eu não consigo ver as minhas limitações, como você colocou várias vezes? O insucesso, você vê aquilo, se olhar para dentro de si, se enxergar. O espelho serve para muitas coisas, né? Mais do que para tirar selfie e ver se está bonito, né? Porque a gente aprendeu a se olhar externamente, né? E espera muito dos outros, né? Do outro, a validação, essa coisa da internet, né? Das redes sociais, que a gente fica esperando likes, curtidas, sabe? Isso daria para a gente conversar infinitamente, assim. Mas
Tu sabe que eu vendo, assim, é lógico, é uma galera que nem o Romulo estava dizendo antes, ele é uma galera que já é elite, né? É elite do ensino no Brasil, é elite do estudo, porque foi além do que o que está previsto, né? Foi além do ensino básico, da formação básica que o Estado prevê, está investindo em si. Então, assim, talvez, Romulo, a Sim. ansiedade deles, inclusive a tua, né? É lógico, a gente tem que ter treino forte, que nem tu citou do João, a gente tem que ter treino forte para um exercício fraco, né? Para um teste fraco, que é para garantir que vai passar com sobra, né? É bom isso, é positivo. O problema é que a gente já está vivendo uma carga emocional muito grande, né? Então, entendo que tu queira continuar os teus projetos em vez de ficar criando novos, é estratégico e completamente funcional, mas a gente precisa também se cobrar menos, né? Institucionalmente, profissionalmente, né? Acho que, diferente do que tu falou, eu acredito sim aos professores como gestores emocionais, sabe? Vocês, nós, né? Vou me incluir também como professor, a gente não tem a formação terapêutica para cuidar das questões dos alunos, mas a gente gera ali na ponta muitas vezes e substitui, faz às vezes de psicólogo tranquilamente. Isso não é exercício legal não da profissão, né? Isso é o exercício perfeito da profissão, né? Porque o acesso a uma terapia não é para qualquer um, não é para quando a pessoa literalmente ela tá pronta para isso, né? Ela tem que estar forte para poder adentrar num processo para mexer em feridas e tudo mais. E muitas vezes a gente não precisa resolver feridas para poder continuar as rotinas do dia a dia. Então o professor faz esse papel muito bem, sim. Eu acho que vocês estão num caminho bacana, vendo as tuas falas em relação aos projetos, né? O que a Ronaira já falou, assim, essa coisa de pensar no aluno, né? Já demonstra, já fica claro que é que nem o colega falou assim, já deixou de ser um cursinho, virou um centro de excelência, porque tem uma diferença, né, do cursinho pré-vestibular, né? Essa galera que só quer formar e sobreviver de nome de aprovação, né? E tu realmente está te preocupando, essa coisa, esse termo que tu usou, cara, olha, tenho tido experiências próximas até com aqui no Sul de ver outros cursinhos, e essa galera que está no nível técnico também comigo, muitas vezes também está tentando entrar na universidade, né? E literalmente é número, né? Não tem essa preocupação, não tem esse termo que tu usou, assim, o cara te procurar para ser mentor, né? Isso a gente escuta termos dentro do mundo corporativo, o cara procurar uma mentoria e tudo mais. Então, isso já é um sinal de que as pessoas estão preocupadas, né? Então, acho que a gente precisa se preocupar um pouco menos com se cobrar tanto, porque, de alguma forma, a gente já está embutido no processo e a gente já está olhando para si. A gente não está... Aquela preocupação, será que eu estou ficando para trás e tal? Não está ficando para trás. Entendo que os projetos de vocês sejam para não deixar ninguém, daqui a pouco, com essas questões que fogem à alçada de vocês no EAD aí, a galera que está no interior, a galera que está até na capital, mas que tem essa situação de um vizinho aí que não tem o mesmo bom senso, né? Cara, isso é inerente, né, ao poder de ação de vocês. Então, se cobrem menos, né? A vida já tem os pesos naturais que a gente carrega. Então, quando eu falei ali da gente se aliviar e se cobrar menos, era mais nesse sentido. O trabalho está sensacional, sabe? O trabalho realmente é muito bom, velho. Se você me permite, eu entendi muito bem. Inclusive, realmente faz parte, né, essa ideia da dosagem do processo, né? De você ficar aliando a parte técnica com a parte emocional, buscando um equilíbrio, dentro da ideia de que você precisa organizar melhor o seu tempo para ter mais qualidade. Não precisa demandar tanto tempo para estudar determinada disciplina. Se você estuda com qualidade, foi o que você falou e eu concordo plenamente. Acho que tem tudo a ver com o conceito de trabalho e desenvolvimento de trabalho das isoladas, né? E eu achei muito legal uma coisa que você falou, que, diga-se de passagem, é uma coisa que eu faço. Você falou assim, poxa, às vezes você precisa lhe dar um tempo, né? E passar um tempo sem fazer nada, sei lá, meia hora para dar uma descansada, uma repousada e tal. E aí, de repente, você fica se cobrando e achando, poxa, mas e o meu concorrente, né? Essa ideia de concorrência, há bastante tempo que ela precisa ser com o que você está fazendo, né?
é com você mesmo, do seu melhor, de você procurar o seu melhor e não procurar superar alguém, até porque esse alguém é invisível, a concorrência é invisível, né? Então, o legal desse processo, penso eu, Gil, é você pensar nessas pausas, nesses momentos aí, porque o menos que é mais, né? Que você não está para trás, muito pelo contrário, porque na verdade, quando você fica muito, se cobra demais e completamente fechado numa ideia de produtividade absurda, numa dimensão de máquina, você quebra como a máquina. Sim. E quebrando, né? Quebrando, adoecendo, tendo um problema físico, você vai passar mais tempo para recuperar. Então é essa a vibe realmente para quem busca essa performance. Eu acho que você observou que as coisas aqui no caderno de letras, elas têm uma certa fluidez, porque as cabeças, elas são bem diferentes. O meu discurso é um pouco mais pragmático, né? O da Ronar é um discurso mais romântico. Romântico, né? Então assim, mas eu respeito demais, ela me complementa muito, faz muito, né? Aí Ana Flávia, Ramon, o Elcio, o Eduardo, quer dizer, são pessoas que eu estou citando aqui, te apresentando, né? Nós somos muito diferentes, mas alinhados com o mesmo pensamento. Então, acho que esse equilíbrio tem ajudado bastante, né? Tem sido bom. Gil, tu viu? Tem uma participação aí, você viu? Deixa eu ver, me cobro. Essa da Karine Freitas? Eu acho que sim. Não consigo decidir a profissão e nem procurar ajuda, e ver apoio de vocês é extremamente essencial. Uhum. Nossa, como é comum, Karine. Não ache que porque, por exemplo, quem faz psicologia, né, o profissional também procurou, né? É quase que uma obrigação da formação do curso, mas é muito difícil a gente aceitar ajuda, né? Reconhecer que a gente tem o que tratar, porque muitas vezes a gente tem uma vida boa, a gente tem uma vida confortável, parece que não tem nada nos incomodando, mas a gente sempre tem alguma coisa que ficou para trás e que muitas vezes nos impede em algumas coisas do dia a dia, né? Seja até na decisão profissional. Eu não quis citar, mas eu acho que essa é uma história que, se meus pais escutarem, principalmente meu pai, cara, meu pai vai à loucura. Eu já falei com ele algumas vezes, assim, bem rapidinho, só para vocês entenderem. A administração hospitalar foi a minha primeira formação. Quando eu fiz o vestibular, eu queria web design. Eu acho que eu só citei por cima outras formações, né? Eu queria muito web design, que era uma coisa que há 20 anos atrás era novidade e tal, e eu achava que era isso, né? Se não fosse isso, eu queria ser jogador de futebol, mas aos 17, né, e com o futebol que eu tenho, não ia rolar. Então, o que eu fui um pouco mais consciente, né, de que eu não ia estourar, né, no mundo do futebol, então fui pro estudo. E quando eu fui fazer o vestibular, tinha duas opções, né, era aqueles vestibulares com primeira opção e segunda opção, e eu fiz isso em Curitiba, e eu fui para me inscrever no vestibular e descobri que era uma faculdade privada, porque ela era FESP. E antigamente as faculdades estaduais eram FESP-SP, FESP-RJ, FESP não sei o quê, né? Que eram as fundações estaduais e tal. E aí, quando eu cheguei no Paraná, eu achei que era FESP, era a Faculdade Estadual do Paraná lá, né? E fui adentrar lá para fazer minha matrícula, minha inscrição para o vestibular. E aí descobri que era uma faculdade particular. Me inscrevi, não sabia, era só cursos de negócios e tudo mais. Botei primeira opção, administração de empresas, segunda, administração hospitalar. E meu pai entrou em contato com a instituição e trocou, botou hospitalar primeira opção e empresa segunda opção. Sendo que na minha cabeça, né, ele não me falou, eu fui fazer a prova achando que estava fazendo para empresas, eu não sabia nem que faziam empresas, quanto mais hospitalar, né? Então, para mim, eu não tinha nem ideia do que era o curso, eu não fiz por interesse, não pesquisei nem nada. E ele, como já conhecia pessoas na área da saúde, tinha um amigo aqui que administrava hospitais em Porto Alegre e dava palestras lá em Curitiba, ele falou assim, pô, né, daqui a pouco seria uma oportunidade legal, como ele não sabe o que ele quer, né, quando tu não sabe para onde tu vai, qualquer vento ajuda, né, e eu tava nessa vibe aí, diferente dos alunos que estão no pré-vestibular, eu tava nessa daí, né, então ele trocou e eu descobri no dia do listão, eu não sei como é que vocês dão o nome aí, né, mas no dia que sai a lista lá, eu fui descobrir que eu não tinha passado para administração de empresas, meu nome não estava nem nos reprovados, porque a primeira opção estava em hospitalar.
Então, eu acabei cursando 6 meses, que foi um combinado que eu fiz. Eu, não, vou fazer 6 meses, então. Cara, fiquei 15 anos atuando nisso, até eu me dar conta, né, em terapia, assim, pô, eu não estava fazendo o que eu queria, eu estava fazendo o que meus pais queriam, literalmente, o que ele tinha escolhido para mim, né, e que, ok, eu gostei muito da administração hospitalar, ainda atuo, né, seja como professor, mas realmente o que me movia, que eu ainda não tinha essa certeza que talvez muitos de vocês tenham, assim, de saber o que quer fazer da vida, eu fui descobrir depois de muito tempo, trabalhando dentro da administração hospitalar, dentro da área da saúde, que pô, a psicologia era uma coisa legal, assim. E os meus testes vocacionais davam psicologia e eu negava isso. Eu, não, psicologia é saúde, tá louco, eu vou estudar biologia. Não quero biologia, não quero matemática, quero humanas, né? Quero português, história, geografia, era isso. Não vou parar para estudar essas outras coisas. E a gente foge das nossas fraquezas e a gente cai nela. Hoje eu, né, tenho uma formação em educação ambiental, fui trabalhar em concurso público inicialmente dentro da área ambiental. Hoje já estou fora de função, mas gosto muito da área ambiental, né? Então fugi da biologia e caí aqui, fugi da matemática e amo administração. E dando aula, eu gosto muito mais de dar aula, por exemplo, de custos do que dar aula de RH, né? Porque eu entendo uma lógica diferente dentro da análise dos números, que é uma lógica que esses dias eu até vi um vídeo teu, eu achei muito bacana, que era explicando como resolver uma questão, né? Que eles passam os 4 passos, ou 5 passos, 4 passos, né? De como resolver uma questão e tal. E aquilo ali realmente foi no dia a dia que eu fui vendo que dava para conciliar outras vocações, né? Então, às vezes a gente se descobre tarde, né? Eu tô com 37 anos, aí beirando os 38, e não tô me achando velho, né? Tava dentro de uma graduação, sentado lá, fazendo um curso com uma gurizada de 17, 18, e eu já fazendo a minha terceira formação. E tava feliz da vida, cara, porque a gente se encontra. A gente não tem que ter essa pressa de que eu tô com tal idade e é tarde, né? Então, essa coisa de se cobrar menos é mais nesse sentido, né? De que não tem essa corrida que muitas vezes a gente se coloca, né? Tipo, não, tá chegando o final do ano, tem que passar. Ok, passou. Não passou, vamos lá de novo. Será que era isso mesmo, tua escolha? Muitas vezes a gente tá nessa corrida, que nem a Karine colocou ali, e não sabe nem para quê, né? Ela tá na corrida, mas não sabe ainda exatamente. E isso é ruim? Não, isso não é ruim. Só não tem que gerar uma ansiedade, não tem que ser um problema, né? A gente tem que se encontrar lendo, estudando, vendo o que cada profissão faz, né? E isso no dia a dia vai acontecer. O importante é estar pronto, é estar aí dentro do curso, né? As disciplinas que são básicas para o processo de avaliação, a gente tem que estar ciente disso. O restante, a escolha profissional, ela não é única na vida, ela não define a gente, né?